Bom dia a todos. Vamos então iniciar hoje a primeira aula desse curso de Bioestatística Aplicada. Como vocês podem ver, esse curso foi organizado pelo professor Carlos Melo, da Universidade de Santa Maria, e também por mim, François Noël, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira aula vai ser de regressão não linear e análise de curva dos efeitos. Amanhã, o professor Carlos vai falar uma introdução à análise de variância e a nova de uma via. E, para terminar, a nova de duas ou mais vias, como fazer e interpretar. Na realidade, a ideia de montar esse curso bioestatístico, no nosso Congresso de Farmacologia, veio de uma série de artigos demonstrando uma preocupação no mau uso da estatística em pesquisas de maneira geral, em ciências biológicas, e também, por que não, em farmacologia. E é interessante notar que essa preocupação vem também e até sobretudo da indústria farmacêutica, porque há problemas de repetição de ensaios realizados na academia, uma vez que passa na indústria farmacêutica. Como podem ver, a revista que todo mundo conhece, Biochemical Pharmacology, editou uma série de artigos sobre o assunto. Então, na aula de hoje, dividi a aula dessa forma. Primeiro vou lembrar alguns conceitos básicos, não é? Equações que descrevem as relações entre concentração ou dose de fármaco e efeito. Em seguida, falarei dos princípios da regressão não linear. Faremos algum exercício de análise de curva dos efeitos usando o software Prism, que muitos de vocês conhecem, não é? Com algumas dicas do bom uso, que podemos aproveitar melhor esse software. E terminaremos com uma discussão sobre como expressar a precisão dos parâmetros C50, efeito máximo, na hora de fazer uma análise estatística e de publicar os resultados em boas revistas de farmacologia. Ok? Bom, primeiramente, um esquema que todo mundo já conhece, está nos livros de texto de farmacologia, é uma representação da ligação entre um fármaco e o seu receptor, formando um complexo fármaco-receptor, do qual, se o fármaco for um agonista, vai surgir um efeito. Primeira parte, esse complexo fármaco-receptor, ele pode ser dosado desde os anos 80 através da técnica de Binding. E podemos, então, medir de uma forma direta a afinidade do fármaco para o receptor. E, portanto, nesse caso, utilizamos essa equação, onde nós temos a concentração de complexo fármaco-receptor, que depende diretamente da concentração do fármaco, da concentração do receptor, dividido pela soma de um parâmetro KD, que é a constante de equilíbrio de dissociação, que é nada mais do que a razão entre a constante de dissociação, K-1, ou K off, e da constante de velocidade de associação, K+1, assim como da concentração do fármaco. Quando a gente trabalha em farmacologia, que eu chamo de farmacologia clássica, onde se mede um efeito farmacológico, a equação matematicamente é exatamente a mesma, mas ela é escrita com uma terminologia diferente. Nós temos aqui o efeito, que depende da concentração do fármaco, e de parâmetros, efeito máximo, quando alcançamos o platô do efeito, as concentrações maiores, e de um parâmetro chamado C50, a concentração que permite alcançar 50% do efeito máximo daquele fármaco. Quando eu falo de efeito, podemos ter uma grande gama de efeitos. Pode ser a contração de um anel de aorta de rato, do íleon de cobaio, pode ser a produção de AMP cíclico, ou pode ser o efeito da inibição de uma enzima. Como as equações são idênticas, a representação gráfica desses experimentos de Binding ou de farmacologia clássica são semelhantes, o que facilita nossa vida. Nós temos aqui uma representação da famosa curva concentração ou dose-efeito, onde o efeito é expresso em função da concentração do fármaco. Nós temos uma hipérbola, chegando a um platô onde pode-se medir o efeito máximo, e aqui o C50 é a concentração que permite alcançar 50% desse efeito máximo. Como vocês sabem, mais frequentemente em farmacologia adotamos uma escala logarítmica na abscissa, e aí a famosa curva log concentração ou log dose efeito. A representação dessa vez, então, é uma sigmoide.
não é? Também temos que apresentar uma outra equação que é muito utilizada, que é nada mais do que uma sofisticação dessa equação de Langmuir que eu acabei de apresentar. A equação chamada equação de Hill, pelo nome do matemático interessado em farmacologia, que em 1910 derivou uma equação, né, para a qual ele estava bem ciente da ausência de base física. Ele adicionou um parâmetro chamado coeficiente de Hill, que nada mais faz do que indicar a inclinação da curva concentração-efeito. Então, na equação aqui, vocês podem ver que houve a adição de um exponente aqui, coeficiente de Hill, que é 1, e aí nós voltamos ao caso clássico da equação de Langmuir, e nós temos, então, essa representação aqui, coeficiente de Hill igual a 1. Porém, às vezes, o coeficiente de Hill sendo menor do que 1, nós vamos ter essa equação que permite ajustar a curva com uma inclinação menor. Portanto, o efeito ocorre numa faixa de concentração maior. Por outro lado, às vezes, o coeficiente de Hill é maior do que 1 e nós temos uma curva concentração-efeito mais abrupta, chegando ao extremo, um efeito do tipo tudo ou nada. Então, esse é o interesse desse coeficiente de Hill. Vamos mostrar alguns exemplos, e esse coeficiente de Hill pode ser também muito interessante para nortear alguma possível interpretação do fenômeno que estaria acontecendo. Então, nós temos aqui um gráfico de atividade na ordenada, pode ser, por exemplo, a atividade de uma enzima, em função do logaritmo do inibidor, e nós podemos ver que aqui os pontos experimentais são melhor representados por uma curva que inclui um coeficiente de Hill menor do que 1. Vocês podem ver que a faixa de concentração é de 0,1, 1, 10 até 100. Às vezes, esse tipo de curva é melhor ajustado utilizando uma equação, que nós vamos ver depois, que descreve um fenômeno de inibição de duas enzimas, às vezes duas isoformas. Então, um coeficiente de Hill menor do que 1 pode indicar a multiplicidade de enzimas ou de sítios com afinidade diferentes, pode indicar a presença de uma cooperatividade negativa ou múltiplas formas de uma mesma enzima. Por outro lado, nós podemos ter situações nas quais o coeficiente de Hill é maior do que 1. Aqui nós temos uma curva clássica, lembrando então uma curva com o coeficiente de Hill igual a 1. Nós podemos ver que a faixa de concentração necessária para descrever o fenômeno é de 100, mas às vezes o coeficiente de Hill bem superior a 1 vai ser necessário para descrever um fenômeno que ocorre numa faixa de concentração muito estreita. E isso é interessante porque nos permite ter hipótese quanto ao mecanismo. Seria uma cooperatividade positiva. Nós discutimos esses assuntos de cooperatividade ano passado, né, no curso de interação fármaco-receptor. Poderia ser indicação de uma inibição irreversível ou, infelizmente, da possibilidade de ter um fenômeno inespecífico. Passamos agora a entender o fenômeno, a metodologia da regressão não linear. É uma ferramenta estatística muito interessante que muitos de vocês usam, talvez sem saber direito, né, porque é feita através de um software. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de vocês desse artigo aqui publicado na Phasep Journal em 1987. Né? Primeiro autor é Motulsky, um farmacologista que trabalhou muito em binding. E o interessante é que ele fez o artigo para nós, para pessoas não matemáticos, não estatísticos, biólogos, né? Farmacologistas. Então, a regressão não linear como ferramenta para ajustar curvas, só que uma revisão prática e não matemática. Recomendo também muito esse livro aqui do próprio Motulsky, que é Biostatística Intuitiva. Realmente é um livro que se lê de cabo a rabo de uma forma agradável. Por quê? Porque não quer ensinar vocês a fazer nenhum cálculo, nenhuma equação. Ele quer ensinar qual é o propósito de cada teste, em quais situações temos que usar um teste ou o outro, e depois fazemos isso com um software. É claro que ele recomenda o software dele. De fato, Motulsky
foi o fundador da empresa GraphPath Prism, né? E no Brasil, muita gente utiliza esse software para fazer a análise de curvas e nós vamos também usar esse software. Então, quem na assistência já utilizou esse software? Estou vendo que a maioria de vocês, né, já fez uso desse software. Para falar de regressão não linear, primeiro é mais fácil voltar a entender o princípio da equação da regressão linear, né, porque vai ser muito mais fácil entender a diferença, mas o princípio é o mesmo. Uma equação linear é uma equação na qual o valor da variável dependente, por exemplo, o efeito, né, no caso, é uma função linear dos parâmetros e da variável independente, x sobre A, por exemplo, a concentração. Equações lineares, claro que temos a equação de uma reta, mas outras equações também são lineares em função da relação entre a variável dependente e independente. Porém, em farmácia, em farmacologia, né, tanto farmacodinâmica quanto farmacocinética, geralmente nossas equações são equações não lineares. A equação é cinética enzimática, a equação de Michaelis-Menten. A equação é usada em binding, ou aqui, se for refeita, a equação utilizada em farmacologia clássica, a equação que acabei de discutir antes. E em farmacocinética, por exemplo, a variação da concentração plasmática é função do tempo, que é uma exponencial decrescente. Bom, primeiro vamos falar da equação linear e da regressão linear. Então, aqui é representado, né, uma curva teórica, uma parte da curva teórica entre o efeito e a concentração, e eu pergunto para vocês, sendo estes os pontos experimentais, qual seria a melhor reta para descrever esse fenômeno? É azul ou vermelho? Eu vejo que, de fato, a maioria de vocês estão considerando que a linha azul é melhor. Por quê? Porque, na realidade, podemos dizer que, visualmente, a gente entende que ela passa melhor pelos pontos. Na realidade, o que estamos fazendo de uma forma intuitiva? Nada mais do que isso. Estamos avaliando o quanto o ponto está afastado da linha teórica ou vermelho ou azul. Somando esses segmentos de reta, de desvios, podemos ver que, de fato, o desvio entre o modelo linha vermelha e os pontos experimentais é maior do que para a linha azul. É o princípio da regressão linear. O princípio da regressão linear é dizer que é minimizar a soma dos quadrados das distâncias verticais entre os pontos experimentais e a reta teórica. Porque os quadrados é para evitar que um desvio anule o outro pelo signo negativo. Tudo bem, isso é muito fácil, né? É um simples cálculo fazendo a derivado parcial da equação. Então, isso é feito rapidamente por qualquer, mesmo calculadora, né? Qualquer Excel. O problema é o que fazer quando a equação é não linear, quando, então, não existe uma solução matemática simples para resolver isso. Duas possibilidades, a antiga e a moderna. Qual era a antiga? Antes de ter esse software, computador em todos os laboratórios, era transformar os dados de tal forma que y esteja relacionado a x através da equação de uma reta. E nós vamos ver 3 exemplos disso. Primeiro, cinética enzimática. Todo mundo se lembra das aulas de bioquímica, cinética de Michaelis-Menten. A velocidade é a função da concentração, Vmax Km. Se a gente adotar o logaritmo da concentração, mas o que os bioquímicos fizeram? Inventaram um gráfico onde, em vez de ter uma hipérbole, se obtinha reta. É o famoso gráfico dos inversos, gráfico de Lüneburg. Porém, tem um viés estatístico muito grande que fora amplamente discutido na literatura, certo? Outra situação, binding. De novo, nós temos esse tipo de dados experimentais. Em 1949, Schatzer idealizou esse tipo de gráfico, de novo, para linearizar os dados. E aí se fazia uma regressão
linear. De novo, há aqui um viés estatístico muito grande que vai dar, enfim, menos confiança nos dados, nos cálculos dos parâmetros Bmax e Kd. E, finalmente, o terceiro exemplo que eu apresentava a você é em farmacocinética. A concentração plasmática decresce em função do tempo, nesse caso, modelo de um compartimento com uma monoexponencial decrescente, e também, utilizando os logaritmos da ordenada, se transforma numa reta e que você pode, então, aplicar uma regressão linear. Mas isso, hoje em dia, não é mais a ser na maioria das revistas de alto padrão de qualidade. Por quê? Pelos viés estatísticos que foram amplamente demonstrados na literatura durante esses últimos 20 anos. Então, qual é a solução? É não alterar as equações, pegar os dados crus, por exemplo, concentração e efeito, né, e utilizar a regressão não linear, cujo princípio é o mesmo da linear. É o quê? É minimizar a soma dos quadrados zeros. Para tentar visualizar isso, nesse caso particular, eu tenho aqui uma representação tridimensional, onde eu tenho aqui o parâmetro A, que será, por exemplo, o efeito máximo, o parâmetro B, que será, por exemplo, o C50, e para cada dupla de valores desses parâmetros, o programa vai calcular a soma dos quadrados zeros. Então, inicialmente, por exemplo, um valor elevado, e depois o que faz o programa? Não tem mais uma solução matemática simples. É por iteração. Vai haver uma mudança de KD, de C50, de efeito máximo, para cima, para baixo. A cada vez ele vai calcular a soma dos quadrados zeros e sempre no sentido de chegar até o fundo do poço. Nesse caso, o fundo do poço é uma boa, é a solução. Então, esse é o princípio. Como fazer isso? Usando software relativamente sofisticados que permitem obter uma solução, né, de forma iterativa. Bom, importante ter uma avaliação crítica, né, do ajuste que vai ser feito dessa forma. E nós vamos discutir alguns desses aspectos, para que vocês não simplesmente acreditem fielmente nos valores de parâmetros que são revelados pelo programa. Tem que ver se isso faz sentido. Importância do aspecto visual. O gráfico dos resíduos, vamos mostrar que também é uma boa ferramenta. O teste, run test, é aplicado em cima desses resíduos. A precisão dos valores dos parâmetros. Por exemplo, se eu tiver um EC50 de 5 mais ou menos 10, não tem sentido, não tem precisão nenhuma. Não posso ver, como às vezes acontece, um valor de C50 de 5,327 micromolar sem a definição do erro padrão ou do intervalo de confiança. Também dois testes são interessantes, vamos fazer uma aplicação depois disso, quando eu quiser comparar dois modelos entre si, o teste de F e o critério de iCake. Bom, vamos passar em revista alguns princípios de boas práticas em ajuste de curvas. Isso foi tirado do artigo, do livro do Kenakin, que é um famoso farmacologista que gosta muito dessa farmacodinâmica básica, publica um monte de artigos de revisão na TIPS, tem livros didáticos, esse livro é muito interessante. Então, primeiro, aqui ele diz que todas as regiões da função devem ser definidas com dados reais. Por exemplo, estamos vendo aqui que tem os pontos terminam aqui, então haveria uma extrapolação muito grande, com o grande risco de haver uma imprecisão na definição do efeito máximo e, portanto, do C50. Nesse caso aqui, a situação é mais favorável, apesar de não ter conseguido chegar ao platô, isso acontece às vezes por restrições experimentais, falha de solubilidade, binding não específico se tornando elevado, mas você vê que já temos pontos numa maior faixa de concentração. Portanto, ele preconiza o uso de concentrações de parte em parte do C50, pontos abaixo, pontos acima do C50. Em casos normais, ou seja, quando o coeficiente de ele é igual a 1, sabemos que a razão entre as concentrações necessárias para produzir 90% do efeito
e 10% do efeito é de 100 vezes, mais ou menos. Ou seja, você vai ter necessariamente que ter pontos experimentais, pelo menos numa fase de concentração de 100 vezes. 10 vezes abaixo do C50, 10 vezes acima, certo? Outra coisa que a maioria dos farmacologistas sabe muito bem, fora da farmacologia, geralmente isso é desconhecido. De novo, considerando o fenômeno básico com o coeficiente de igual a 1, sabemos que o espaçamento dos intervalos de concentração deve ser igual em escala logarítmica. Portanto, nós vamos ter acréscimo de concentração do tipo 1, 3, 10, 30, 100 micromolar e não 1, 5, 10. No mínimo, deveria haver pelo menos 3 concentrações diferentes para cada parâmetro. Ou seja, se tivéssemos uma equação clássica com coeficiente de R igual a 1, 2 parâmetros, temos que ter pelo menos 6 concentrações diferentes. Outra dica, é importante fazer uma inspeção dos resíduos, ou seja, dos erros, desvios entre o valor experimental e o valor da curva teórica do modelo, para verificar se não há nenhum desvio sistemático entre a curva calculada, teórica, e os dados. Por exemplo, aqui, abrir mão do aspecto visual. Tem os pontos experimentais, 2 curvas correspondentes a dois modelos, hipérbola em preto e uma exponencial em vermelho. Quem está um pouco acostumado vai ver que a melhor curva é a hipérbola em preto, mas isso pode ser considerado difícil por alguns de vocês. Então, o programa como o Prism permite também fazer uma avaliação direta dos resíduos. E aqui a coisa fica muito mais clara. Veja bem aqui, os resíduos usando a hipérbola são aleatoriamente positivos e negativos, o que é de se esperar pelo acaso, a variabilidade entre um dado experimental e o modelo bom. Por outro lado, quando você tem clusters de pontos acima, aqui tem um grupo de pontos acima, um grupo de pontos abaixo e um grupo de pontos acima. 3 clusters para tantos pontos experimentais não é esperada pelo acaso, é indicação de que o modelo não está adequado. Lembra-se que o computador ele vai fazer o que você pedir, você escolhe o modelo. É melhor ter mais pontos em diferentes valores de x do que muitas repetições, ou seja, se você pode fazer 18 pontos, é melhor fazer triplicado de 6 concentrações diferentes do que 6 vezes repetição de somente 3 concentrações. Outra coisa interessante, e de novo que o Prismo permite fazer, mas não é o default, você vai ter que escolher, é fixar algum valor ou no 0 ou no 100%. Por exemplo, aqui vocês podem ver várias curvas onde o ajuste está em torno de 100, mas foi deixado livre. Pode ser interessante de homogeneizar os dados, fixando para todas as curvas o mesmo valor de 100. Isso vai ter que ter um pouco de bom senso, de prático, para saber o que é melhor. Bom, ainda do mesmo que aqui, 2 dicas quanto às boas práticas para interpretação. Então, encurtando um pouco, eu diria aqui que a mensagem principal, vocês terão acesso aos slides, é que o programa vai fornecer alguma forma de, por exemplo, erro padrão do efeito máximo, que vai indicar a variabilidade. Mas o que é variabilidade? Representa simplesmente o desvio entre o modelo, e o parâmetro. Se você quiser a estimativa do erro biológico, da variabilidade entre os animais, por exemplo, você necessariamente vai ter que repetir o experimento N vezes. Então, não confundir o erro padrão que provém da repetição de experimento independente daquele que simplesmente indica o quanto o ajuste foi bom para aquele parâmetro. E sempre que a gente usa modelo, qualquer área da ciência, sabemos que os modelos mais simples são mais robustos. Então, teoricamente, vamos tentar sempre usar o modelo mais simples possível, a não ser que fomos obrigados a usar modelos mais complexos, que fornecem um melhor ajuste, mas são mais complexos.
Ok. Então, para facilitar, né, o tempo é curto, eu já preparei uma planilha aqui, em X a concentração, que eu entrei em valor molar, e aqui o efeito em % do controle. Bom, então, é importante que colocar aqui como lembrete que, dependendo da equação que você vai utilizar, né, o software pede para você entrar ou com a concentração, o logaritmo da concentração. Então, o que eu vou fazer aqui? É uma dica também que pode ser usada. Eu vou transformar o valor de x pelo seu valor em logaritmo. Ele vai gerar uma nova tabela já com os valores dos logaritmos da concentração. E aí eu posso ir no gráfico e eu vejo já o efeito em função da concentração. Em escala logarítmica eu vejo que os pontos são aqueles mais ou menos esperados. Eu vou fazer agora a análise, vou escolher a equação, regressão não linear, eu vou pegar duas respostas, stimulation, log agonista vezes resposta. Ele me dá uma dica do que é essa equação que eu escolhi, então é bom você olhar para ver se é isso mesmo. Ok, e vocês podem ver que já fez o cálculo, desenhou a curva teórica que corresponde ao modelo simples de equação de Langmuir. O aspecto visual é ótimo, então eu posso ver os resultados. Então, os resultados, nós estamos que o P da curva começa a -2, que não é diferente de zero, pelo erro padrão é 16, o top é 316 mais ou menos 19, e o C50 ele é dado aqui, mas na realidade o que ele vai fazer como ajuste é o valor do logaritmo do C50. E eu tenho aqui o intervalo de confiança 95%. Enfim, nós estamos vendo que esses parâmetros são confiáveis porque tem pouca variabilidade. Vamos agora fazer um outro exercício, já um pouco mais sofisticado. Agora eu não sei por que... Tudo bem? Então, dessa vez, eu já, para ganhar tempo, introduzi os valores de logaritmo. Eu tenho aqui a curva concentração-efeito. Vamos dizer que seria a inibição de uma enzima aqui, né? O efeito 100%. À medida que aumenta a concentração do inibidor, eu tenho uma diminuição do efeito. E eu não sei se vocês reparam alguma coisa diferente. Não, ninguém se manifesta, então vou fazer a análise como acabamos de fazer, certo? Perdão. Eu vou pegar agora duas respostas inhibition, log inibidor vezes resposta, e eu vou adicionar um diagnóstico que é o residual plot, então o gráfico dos resíduos. Bom, primeira constatação. Vocês acham que o fitting é bom, o ajuste é bom? Nem tanto, né? Primeiro aqui vocês veem que a curva não começa em 100%. Tem um desvio relativamente grande entre os pontos e a curva. E aqui eu tenho um platô que não chega a zero. Eu esperaria chegar a zero como os pontos experimentais mostram. Isso é sinal de que o modelo não está bom. Eu vou agora nesse gráfico dos resíduos e vocês podem constatar que aparentemente não há uma distribuição aleatória dos pontos em torno dessa barra de zero. Desculpe, não sei o que houve, uma sobreposição aqui. Vocês podem ver que tem pontos aqui acima, vários pontos abaixo, ponto acima, ponto abaixo. Não é uma distribuição aleatória como nós vimos em slides anteriores. É mais uma indicação do que o modelo não é adequado. Eu vou então fazer uma outra análise, regressão não linear, mas
que eu vou fazer dessa vez? Eu vou pegar uma equação que permita ter uma coeficiente de Hill diferente de 1. Porque eu reparei que a fase de concentração na qual aconteceu o fenômeno foi bem maior do que 100, que era, para quem está acostumado, uma indicação de uma curva com uma inclinação menor do que 1. Portanto, eu vou deixar permitido que... Vou fazer a mesma coisa. Desculpe. Tem que estar claro que no gráfico, né, adequado. Regressão não linear. Então, aquela equação. Ok. Vou pedir aquele diagnóstico, que é o residual plot. Veja bem, claramente essa nova curva passa melhor pelos pontos, certo? Então, aparentemente, já é um modelo melhor. Eu posso ver isso também dessa vez, o gráfico dos resíduos, vocês podem ver que eu tenho uma distribuição aleatória, eu não tenho mais cluster de ponta acima e baixo. Então, parece que estou numa situação confortável, não é? Vamos continuar nossa análise dos dados. Então, para a equação de Hill, com a inclinação variável, me dá um P da curva de menos 45 mais o menos 41. Isso já não é bom, porque eu espero que o P da curva seja zero. O topo da curva, 136 mais o menos 29, estranho, se estou falando de uma inibição em valor de porcento, o topo seria 100%. Então, aparentemente, aqui também pode ser que a equação não seja a melhor possível. O coeficiente de Hill é claramente negativo, porque a curva desce em função do aumento da concentração e é menor do que 1, 0,2. Esses dados, claro que são dados teóricos que eu criei justamente para que eles sejam melhor ajustados, pegando essa equação, porém é uma pegadinha, porque o modelo melhor é outro. Qual é o que podemos fazer? Refazer uma análise de regressão não linear, só que dessa vez eu vou pegar essa equação e eu vou comparar com uma outra equação que faz sentido ser avaliada. Como eu falei para vocês teoricamente, quando nós temos esse tipo de curva, há a possibilidade de que estejamos inibindo duas enzimas diferentes. Então, para cada conjunto de dados, eu vou perguntar qual é a melhor de duas equações que eu escolho. E para isso, eu vou usar um desses dois testes estatísticos para me ajudar a definir o melhor modelo. Certo? Então, eu vou comparar e vou ter que, então, usar também uma outra equação. Nesse caso, eu vou pegar uma equação no slot de binding competitivo, two sides, e olha só o que acontece. Não é tão fácil a enxergar, por isso eu vou marcar a linha com uma outra cor, para que vocês possam enxergar melhor. Qualquer cor diferente. Então, talvez vocês consigam enxergar que dessa vez a curva é melhor. Olha só, ela passa bem pelos pontos, de forma diferente. E, quando olhar os resultados, olha só o que o programa me dá.
ele me diz que o melhor modelo entre os dois que eu testei é o modelo dos dois sítios. E ele vai me dar, então, a resposta, indicando que havia, na realidade, um fenômeno bifásico, que é melhor interpretado pelo fato que o inibidor está inibindo com afinidade diferente duas isoenzimas, por exemplo. Então, vocês podem ver que o Prisma tem vários recursos e que precisa ter um pouco noção disso para não deixar escapar uma melhor interpretação dos seus dados, certo? Bom, vamos voltar então agora ao último ponto, que é a discussão sobre a precisão dos parâmetros obtidos e a estatística que deve ser utilizada. Aqui, se eu pegar de novo guidelines da revista Biochemical Pharmacology, veja bem dois pontos importantes como indicação, instruções para os autores. Primeiro, espera-se que todas as conclusões foram submetidas a análises quantitativas rigorosas, como, por exemplo, ao cálculo de C50, KI, KD, C50. São todas terminologias parecidas que indicam fenômenos matematicamente iguais, mas em condições diferentes. Estas conclusões devem ser derivadas a partir de um mínimo de 3 experimentos separados, não é um experimento em triplicado, certo? Geralmente, então, se houver replicação triplicada dentro de um experimento, isso vai permitir me fornecer um valor. Eu vou ter pelo menos 3 experimentos separados. Bom, se eu olhar qual é a distribuição do valor de C50, parâmetro C50, numa população de animais, por exemplo, eu vejo que a frequência é de uma distribuição que é log normal. A prova disso é que se eu transformar o C50 pelo o negativo do logaritmo, PC50, aí sim eu tenho uma distribuição normal. Isso é um fator complicador e nem sempre está sendo bem percebido por os autores e encontramos pequenos erros, vamos dizer, estatísticos na literatura. O certo é fazer como? Bom, como que eu vou expressar nos artigos os valores médios com sua variabilidade? Primeiro, mais simples, é quando eu quiser expressar o efeito máximo. Aí sim não tem problema porque a distribuição é normal. Então, simplesmente, eu vou fazer a média aritmética, mais ou menos o erro padrão, dos valores obtidos em diferentes experimentos. Para os valores de C50, IC50, KI, KD, em função da distribuição log normal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a média aritmética sobre os valores de logaritmos do C50, que é a mesma coisa do que dizer que eu uso a média geométrica com seu erro padrão. Em farmacologia, frequentemente se utiliza menos o logaritmo de C50. Para quê? Simplesmente, se eu tiver o C50, por exemplo, da ordem de 10/6 molar, o logaritmo é menos 6. Para evitar esse signo menos, eu utilizo menos logaritmo de C50, que é o famoso PC50. PA2, pH menos log da concentração de próton, certo? Aqui um exemplo de trabalhos no nosso laboratório, onde aqui, por exemplo, medido a contração da aorta de rato, e nós expressamos os valores de PKB, mais ou menos erro padrão. Aqui, para um experimento de binding, fizemos C50, transformamos em KI e fizemos menos log de KI, ou seja, PKI, mais ou menos seu erro padrão. Isso é o que mais encontramos na literatura como forma que os autores expressam os resultados de uma forma estatisticamente correta. Existe uma alternativa que é interessante, que também usamos em alguns dos nossos artigos, quando os referis permitem, às vezes eles não gostam e te obrigam a usar a forma anterior, é de você expressar os resultados indicando o valor médio do C50 e, entre parênteses, o intervalo de confiança em 95%. É um pouco mais complicado, ocupa mais espaço, mas a vantagem é que aqui você tem diretamente o valor de KI, expresso em concentração molar, micromolar, nanomolar. Você não tem que fazer depois um recálculo
um PKB de 6,37, escolhe a concentração. Então, essa é fácil. E, claro, para o Bmax não tem problema, são as médias aritméticas e erro padrão. Então, com isso, né, terminamos dizendo que os testes estatísticos para comparação de parâmetros farmacológicos, né, os testes usados são, então, da média aritmética para o efeito máximo, mas a média geométrico para o C50, certo? Então, com isso, terminamos. Eu agradeço a vocês pela atenção. Então, obrigado a todos. E amanhã temos a continuação, então, com a aula do professor Carlos.